Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre a mente infeliz e a solução V0 para uma mente feliz. Fica até o final do vídeo que você vai entender muita ciência, muitas referências de livros para você sobre como não ter uma mente infeliz. Mas antes, eu vou passar para você a nossa vinheta. Ok, seja bem-vindo e espero que você goste dessa apresentação. E se você quiser se aprofundar nesses tempos de dificuldade, você faz o seguinte: você entra em contato com a gente. A gente tem a terapia, a gente tem a mentoria em yoga, a gente tem os acompanhamentos, os diversos cursos que você podem te ajudar nesse aprofundamento. Mas aqui a gente já vai fundo, a gente já vai trabalhar algumas coisas muito interessantes. O que é o V0 e o que é essa ideia da mente infeliz? Você vai entender depois que eu apresentar esses autores aqui que a gente vai estar falando. Thich Nhat Hanh, do Stephen Covey, eu vou estar falando do Paul Ekman, estou falando Daniel Goleman e vou falar até de Patanjali, desenvolvendo essa ideia que eu vou mostrar para você, que é a ideia de V0, falando de forma atual disso, das redes sociais, a aceleração da sociedade e a questão da sensibilidade. Mas eu vou deixar essa coisa do V0 para o final, porque eu vou dar a solução para os problemas com base em todos esses autores. Referência científica, dados, testes, coisas históricas, bastante informação interessante para você, tá bom? Então deixa eu aprofundar aqui para melhorar a tua visão do que a gente vai apresentar. Então aqui sou eu com o Thich Nhat Hanh, né, o pai do Mindfulness, o meu professor que me ordenou na tradição do Zen, né, um dos maiores professores da história do budismo. E o que eu tenho para falar do Thich Nhat Hanh? O que o Thich Nhat Hanh tem a ver com esse tema? Nós temos que falar a história do empresário famoso e do seu filho. Nessa história, e eu vou aqui agora me aproximar de você para contar essa história. Nessa história que Thich Nhat Hanh contava, havia um empresário, aluno do Thich Nhat Hanh, que estava ali fazendo um retiro com o Thich Nhat Hanh e contou isso para ele. E ele conta o seguinte dessa história, que esse empresário, ele tinha uma questão de ter passado dificuldade num período da sua infância, adolescência, e que ele havia feito a promessa de que os filhos dele nunca passaria dificuldade e que ele não teria mais dificuldades financeiras na sua vida. E ele então se dedicou totalmente a enriquecer, a trabalhar, a alcançar grandes metas dos negócios, metas financeiras, e dedicou tudo que tinha e que não tinha para conseguir esse sucesso. E nisso ele casou, teve o seu filho, e aí o filho tinha aproximadamente 6, 7 anos, e o pai tinha nos últimos 2 anos quase que duplicado o patrimônio, numa condição financeira muito especial e metas de crescimento da empresa que ele tinha superado a muito custo, de muitas viagens, de muitas horas de trabalho até tarde, distante da família. E aí ele perguntou pro filho, né, no aniversário do filho, eu acredito que era de 7 anos, e aí ele pergunta: filho, você pode pedir o que você quiser de aniversário, o que você quiser, seu pai vai te dar, porque teu pai atingiu todas as metas, teu pai aumentou o tamanho da empresa, teu pai alcançou tudo o que era esperado. E aí o menino olhou pro pai dele e falou: não quero nada não, pai, obrigado. Aquilo foi quase um tapa na cara daquele empresário, porque como que esse menino, ele estava oferecendo tudo, ele estava oferecendo o resultado de todo o trabalho dele, ele estava oferecendo o que ele não teve para o filho. E como que o filho diz não, que não quer nada? E aí o pai ficou muito bravo e respondeu duramente pro menino: você está pensando que é o quê, moleque? Você está pensando que é o quê da vida? Você sabe o quanto eu trabalho? Você sabe do esforço que eu tenho para te dar essa condição? Como? Como que você não quer nada? Você não valoriza o meu trabalho? Não valoriza as coisas que eu te dou? Como que você não quer nada? Pense melhor, né? O que você quer de aniversário? Eu estou te oferecendo isso. Tenha respeito pelo seu pai e pelo trabalho dele. E aí o menino pensa um pouco e responde: tá bom, pai. Eu já sei o que eu quero.
E aí, então diga, né? O pai pergunta. E ele, eu quero um dia. Eu quero um dia apenas da sua atenção. É a única coisa que eu realmente desejo. Apenas um dia da sua atenção. Então, eu trago essa primeira conversa com você para a gente pensar sobre essa questão da mente infeliz e como nós criamos essa infelicidade, indo talvez para rumos que não estão trazendo aquilo que a gente mais deseja. E isso era a história que o Thich Nhat Hanh contava para introduzir alguns assuntos muito importantes que a gente vai passar por aqui, tá? Mas eu vou trazer um outro autor, para não ficar só na esfera da espiritualidade e na esfera do estudo da mente. Vamos para a área dos negócios. Stephen Covey é um dos autores na área de business, na área de negócios, na área da gestão mais conhecidos do mundo. Já falecido. Ele é o autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E nesse livro ele fala desses 7 hábitos. Eu não vou ter tempo aqui de explorar os 7 hábitos com vocês, mas eu vou falar do primeiro hábito. E que ele diz que o primeiro hábito é o que fez a vida dele mudar. O primeiro hábito foi o que iniciou toda a história dele. Todo o império que ele desenvolveu depois de negócios e trabalhos a partir dessa primeira ideia. Que daí surgiu o livro a partir dessa primeira ideia, que é a ideia de ser proativo. Mas o que é ser proativo para ele? Essa palavra aqui pode ser interpretada de várias e várias maneiras. A ideia de proativo para ele é de reatividade, né? A ideia contrária à reatividade. O que é proativo? O proativo ele não é reativo. O proativo ele tem uma condição maior de reflexão sobre as situações. Ele não responde imediatamente. Ele não é controlado pela situação. Ele sabe acalmar e não responder. Ele sabe responder depois. Ele sabe refletir antes. Ele não é uma pessoa de resposta simples. Ele é de mais profunda avaliação para depois responder. E a partir daí ele diz, esse é o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes. Aí ele vai desenvolvendo no livro os outros. Mas a questão era criar uma pausa. Saber não ser automático. Saber não ser responsivo, reativo. Esse seria o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes. Então pensa nisso, tá? Vamos juntar as ideias. A história do Thich Nhat Hanh, o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes. Vocês vão entender o que eu vou chegar ali no V0, por que a mente cria infelicidade, por que ela alimenta a infelicidade na nossa reatividade, né? E agora eu vou falar do Paul Ekman, que é um psicólogo, amigo do Dalai Lama. Tem esse livro muito interessante, sua consciência emocional. Está um pouco defasado, porque as pesquisas da época, as pesquisas científicas da época, né, já existem coisas mais recentes sobre o estudo da mente, da meditação, mas é um livro muito interessante, que é basicamente uma apresentação científica de dados sobre os efeitos da meditação para o Dalai Lama. E só para uma curiosidade, o Paul Ekman é o psicólogo que inspirou esse personagem desse seriado Lie to Me, que é Minta para Mim, que ele faz ele tem um trabalho histórico de detectar expressões faciais e alterações emocionais por pequenas expressões da face. Então foi feito com base nos estudos dele, que foi criado um personagem que esse seriado está, eu fui pesquisar para passar para vocês, está no Star Plus, aqui tem esse seriado para passar. É muito legal esse seriado, assim, mas foram feitas 2 temporadas apenas, mas o personagem então é baseado no Paul Ekman, né, nesse psicólogo aí. E ele, num dos estudos que ele apresenta nesse livro sobre o Dalai Lama, ele vai falar dos resultados da meditação. E ele mostra o quanto que a pessoa que medita, aqui é baseline, né, o início da pesquisa, então você tem em cinza as pessoas do grupo de controle e em preto as pessoas em treinamento. Então, da onde elas partem, da pressão cardíaca,
e depois a avaliação de pressão delas em diferentes situações, né? Pós-treinamento, né? Pós o período de treinamento e depois follow-up depois de um tempo, né, meses depois de ter passado a pesquisa. E ele vai mostrar que as pessoas que meditam, elas acabam tendo um controle maior e melhor sobre a própria pressão cardíaca. Veja que interessante, né? Então essas pessoas acabam desenvolvendo um controle maior e melhor sobre a pressão, ou seja, elas se tornam menos reativas. Opa, então eu estou dando um dado científico para você de que existe menos elevação, menos reatividade na pressão cardíaca das pessoas que meditam, tá? Então nós estamos chegando num ponto. Eu estou trazendo um dado interessante para vocês verem onde eu vou chegar na minha sugestão para vocês em relação a você conduzir a sua vida com uma mente infeliz ou você ter alguns procedimentos, né, para uma mente, uma vida mais feliz, tá? Aí eu vou falar de outro psicólogo muito famoso, né, o Daniel Goleman, né? Ele é muito famoso pela inteligência emocional, mas ele escreveu várias obras depois do livro Inteligência Emocional, também amigo do Dalai Lama, e nesses trabalhos depois, ele na época que ele escreveu Inteligência Emocional, ele achava que a questão do emocional era que fazia a diferença. Com os estudos, ele foi vendo que não é bem a inteligência emocional que é o efetivo fator de realização na vida das pessoas. Ele chega à conclusão que é o foco. Então ele escreve um livro só sobre isso. Olha o subtítulo do livro: Atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Ele percebe que é a capacidade de atenção e concentração que a pessoa treina e desenvolve que vai fazer a diferença para ela poder conduzir soluções para a sua vida, para ela se adequar às mudanças do mundo, para ela se adequar aos problemas que a vida apresenta. Então, novamente, nós temos mais, e esse é um livro aqui, é só do Daniel Goleman, né, apesar da foto aqui do Dalai Lama, porque ele é muito amigo do Dalai Lama, mas a foto do Daniel Goleman, do livro aqui, é um livro só dele, tá? Com pesquisas, com muitos dados, com muitas pesquisas científicas para reforçar isso, essa capacidade de atenção e foco. Lembrando que não existe nenhum exercício mais desenvolvido mais elevado para trabalhar esse aprendizado de foco do que a meditação, tá? E isso aqui vai em concordância com o quê? Isso é Patanjali, uma das representações, porque ninguém sabe como Patanjali era, né? E que é o organizador dos ensinamentos do yoga, numa publicação do século III a.C., e é uma publicação que tem 156 afirmações, e a afirmação 30, que está no capítulo 1, ele diz o seguinte: doenças, que são os obstáculos da mente, são os obstáculos que atrapalham a realização das pessoas, ou seja, a infelicidade. Quando que eu sei que a pessoa está no caminho de infelicidade? Quando tem doença, langor, dúvida, negligência, preguiça, dissipação, ela desenvolve visões falsas, ela não consegue praticar os estágios, né, da prática evolutiva, das práticas de yoga, ela é instável, ela tem muitas distrações, é uma pessoa muito distraída. Esses são os obstáculos. Isso ele afirma na frase 30. Na frase 32, logo em seguida, ele diz: para resolver isto, para resolver estes obstáculos da mente, para resolver esse sofrimento, essa infelicidade da vida, Patanjali propõe o quê? A capacidade de concentração e foco. Então vocês veem que tudo que eu estou apresentando aqui para vocês está em coerência, está em concordância. Embora autores de métodos e tradições diferentes, de origens, eles estão apresentando para vocês a mesma ideia, a sua capacidade de estabilizar. A sua capacidade de estabilizar é que vai fazer diferença na sua vida. E aí vem a ideia de V0. Velocidade zero, velocidade inicial. Você saber estabilizar no ponto de partida novamente. Para poder fazer um início, para poder fazer um reinício, para poder fazer uma análise e partir para um projeto, partir para uma solução a partir do V0. Né? É essa a ideia. Eu vou explorar isso com você para você entender melhor. Mas para você entender melhor como você está lascado, como a sua situação é delicada, eu vou mostrar aqui para você o seguinte.
Nós temos hoje como principal meio de contato das pessoas, de entretenimento, de informação, as redes sociais, as mídias. Então, o que nós temos aqui? Ela é estruturada com base em gerar muito estímulo para você, fazer a gratificação o mais rápido possível e mais imediata, para que você continue ali preso nela, recebendo, né, os resultados dela. E a quantidade de informações é absurda. Então, a característica hoje, né, do celular, do computador, os principais meios de trabalho e de informação de muitas das pessoas, ela trabalha com base nisso, em te dar muito estímulo, em tentar te dar o máximo de gratificação possível, fotos bonitas, muito colorido e muita informação, porque ele vai jogar uma informação em cima da outra para manter sua atenção. Você quer saber mais sobre isso? A minha sugestão é O Dilema das Redes, esse documentário. Ele traz um pouquinho como esse processo se dá, é bem interessante se você quiser se aprofundar sobre esse tema, tá? Então essa é mais uma sugestão para você. Sugeri o livro do Goleman, sugeri o livro do Paul Ekman, sugeri o livro do Stephen Covey, mais um documentário. Gente, conteúdo. Então, senta o like aí, tá bom? Dá um joinha, por favor, e comenta, comenta aí embaixo se você acha outro conteúdo legal que eu possa abordar, tá? E se você quer se aprofundar mesmo, desenvolver uma mente mais feliz, mais estável, tem várias maneiras. A mentoria em yoga tem o processo de terapia que você pode fazer, tá? Vamos em frente. Aceleração da sociedade. Como a sociedade está cada vez mais ligada a essas conexões de rede social, nós temos essa aceleração da sociedade, que vai gerar um processo de ansiedade, isso é nítido, né? A gente vê esse processo de ansiedade pelo aumento do número de consumo do álcool que está havendo, aumento dos ansiolíticos, né? E as pessoas se sentindo infelizes dentro desse processo. A tecnologia vem como se fosse para trazer uma facilidade, mas vai tornando as pessoas mais ansiosas. As pessoas têm menos dificuldade de ouvir o outro. Um exemplo da ansiedade é a própria separatividade, esse extremismo que a sociedade vive em vários extremos, ou mesmo os haters, ou as pessoas que odeiam, que são agressivas na rede social, mostram um pouco essa ansiedade. Ela não tem tempo para assimilar a informação do outro, ela discorda e agride, né, num processo de descarrego de ansiedade, tá? E a outra característica é a superficialidade. Aqui o exemplo do trem em alta velocidade, que você perde a condição de verificar os detalhes da paisagem. E é o que está acontecendo com esse excesso de informação, excesso de velocidade, tudo muito, muito rápido. Então, é esse o resultado, né, desse processo das redes sociais, a ansiedade e a superficialidade das informações, das análises, né? Eu vejo isso muito claramente, eu estava tão preocupado com isso, a forma como os jornais colocam as manchetes sem analisar a própria notícia que ele está mostrando ali, né? Então é bem interessante isso, assim, a manchete vem para buscar um clique, buscar a atenção da pessoa, mas a notícia é muito mais profunda do que o que a manchete está lá. Ou às vezes a manchete está até meio errada em relação ao conteúdo da notícia, né? Essa é a questão do mundo da superficialidade, né? E a gente caminha muito forte para isso, né? A tendência de jogar as pessoas para esse trem acelerado é tremenda. Então, o que a gente precisa é de um processo de tentar resgatar uma sensibilidade. Porque você está na aceleração, você perde a sensibilidade, você não é mais sensível para as relações. Você não é mais sensível para falar com as pessoas, você não é mais sensível para estar com as pessoas, você não é mais sensível para ouvir as pessoas, você não é sensível mais para se divertir, você não é sensível mais para estar bem consigo mesmo. Então, esse processo de resgate da sensibilidade é uma dos processos, né, que a gente pode te ajudar, que você pode ter técnicas para fazer, né? Então eu vou dar um exemplo, né? Muita gente confunde com mindfulness, e lembrando que mindfulness, né, é o 6º passo dos 8 caminhos óctuplos do Buda. Então, assim, é algo que é ensinado e ele está ligado à memória dos passos anteriores. Então eles ensinam isso como de uma forma errada, como mindfulness, prestar atenção na respiração, ou mindfulness é desfrutar, ou mindfulness é gratidão. Não é nada disso, tá? Não é nada disso, né? Não caia no conto do vigário do mindfulness, tá? Então, porque isso aqui pertence a mindfulness, a palavra smriti em sânscrito, e pertence à tradição budista, e está ligado aos outros elos iniciais da tradição budista.
mas eu quero falar com base na ciência, com base na vivência, com base em coisas concretas para você, né? Então, a prática de mindfulness dentro do conceito de todo o ensinamento, ela é muito valiosa, mas dentro do contexto do 6º passo dos 5 que vieram antes desse, né? Que faz parte daquela tradição. Que, se você quiser aprender, pode entrar em contato com a gente vai ter cursos, né, na nossa plataforma sobre esse tema, ou mesmo dentro do processo terapêutico, ou mesmo dentro da mentoria do yoga, tudo isso é ensinado, né, para os nossos alunos. Você precisa desenvolver seu processo de atenção e gentileza. Isso aqui pode ser treinado. A sua capacidade de prestar atenção, como um músculo, a neurociência, né, e a ciência do aprendizado mostra que a capacidade de atenção pode ser treinada, pode ser desenvolvida. Então você pode trabalhar. A meditação é uma das melhores formas disso. Existem outras também. Existem treinamentos que você pode fazer para desenvolver sua capacidade de atenção. E a capacidade de gentileza é outra maneira também que pode te ajudar muito a desenvolver essa sensibilidade. Você treinar em ser mais delicado, treinar em ser mais gentil, treinar em ser mais doce, treinar em ser uma pessoa que trata os outros melhores. E aqui eu vou deixar para encerrar um vídeo falando sobre o diálogo interno. Porque, né, e aí você assiste, que é um dos treinos que você pode fazer, tá? A capacidade de você treinar, falar consigo mesmo. Aí você é gentil consigo mesmo, vai ser mais fácil você ser gentil com os outros, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e acompanhe o canal, acompanhe os nossos vídeos, que a gente vai estar sempre com material importante para que você seja mais feliz. Um abraço.